E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Espero que vocês estejam animados. Eu me chamo Silvia e a aula de hoje vai ser sobre tronco de pirâmide. Vocês já estudaram sobre pirâmide, né? Então agora a gente vai aprender sobre tronco de pirâmide. Então vamos começar. Bom, tronco de pirâmide, como calcular? Primeiro, como criar o tronco de pirâmide, né? E o que é o tronco de pirâmide? Então, para você fazer um tronco de pirâmide, né, você tem que fazer um corte horizontal na pirâmide por meio de um plano paralelo ao plano de sua base. Ou seja, o que isso quer dizer, né? A gente tem aqui uma pirâmide, né? Uma pirâmide de base de 4 lados iguais. E isso aqui é o corte horizontal. O corte horizontal paralelo à base da pirâmide. Então, você faz esse corte. E aí, quando você faz esse corte, você divide a sua pirâmide em dois sólidos. O primeiro é uma pirâmide menor que a original, semelhante a ela, isso aqui é importante, a gente vai ver no próximo slide, e um sólido de baixo, que é o sólido denominado tronco de pirâmide. Então, assim, toda vez que você fizer um corte, paralelo, sempre paralelo à base da pirâmide, você sempre vai dividir ela em dois, sempre com o tronco aqui e uma pirâmide menor em cima, semelhante à pirâmide total. Então, aqui o corte está aqui, mas você poderia ter feito ele mais em cima, eu poderia ter feito mais embaixo, enfim, isso sempre iria acontecer, você sempre forma pirâmide menor, tronco de pirâmide embaixo. Tá, então vamos continuar. Agora, como calcular? Antes de falar como calcular, eu só quero. Eu botei essas duas imagens, porque eu acho importante, então, para vocês verem qual é a diferença entre cada uma delas. Nas duas, você tem a altura da pirâmide maior. Aqui é H1, nessa imagem, né? H1. E nessa aqui é a H. Só que nessa aqui é porque em alguns exercícios, ou ele vai te dar essa altura aqui, ou ele vai te dar essa altura aqui. Então eu quero mostrar a relação para vocês nos dois casos. Então aqui a gente tem H1 gigante, que é a pirâmide grande, e H2, que é a altura da pirâmide semelhante. E aqui é Hzão como a pirâmide inteira, né? E Hzinho como a altura do tronco da pirâmide. Então, como é que a gente calcula? Quando a gente faz esse corte, né, paralelo, nós conseguimos estabelecer uma razão de semelhança entre a pirâmide original e a pirâmide menor, semelhante, obtendo a seguinte relação. Então, assim, a gente tem uma relação de semelhança entre isso aqui, entre essa piramidezinha e a pirâmide grandona, obtendo a seguinte relação. Aí eu coloquei as duas relações, né? Porque dependendo da onde eles te darem a altura. Então, quando você faz esse corte, você pode obter essa relação aqui, K igual a Hzão 2 dividido por Hzão 1. Então, Hzão 2 dividido por Hzão 1. Essa aqui é uma das relações. Ou quando você tem esses dois aqui, quando você tem essa altura e essa altura, a sua relação fica. Tira esse K aqui, gente, desculpa. Mas fica K é igual a Hzão menos Hzinho, divididos por Hzão. Então, isso aqui, olha, é fórmula, decorar. K é. Esqueci até de falar isso, né? K, mas K é meio que o. Esqueci a palavra, gente, mas é o negócio de semelhança. Tipo, é só uma letra que a gente dá para a razão de semelhança, sempre K. Então, a nossa semelhança, a gente tem essa razão, H2 dividido por H1, ou Hzão menos Hzinho dividido por H. Uma coisa importante aqui, tá? Botei até isso aqui, ó. Importante, gente. Nessa relação que a gente fez de K, a gente calculou até agora para medidas de comprimento, ou seja, uma dimensão. Só que a gente consegue também ter essa relação para quando a gente tem medidas de 2 dimensões ou 3 dimensões. O que seria de 2 dimensões? Quando a gente trabalha com área. E com 3 dimensões? É quando a gente trabalha com volume. Ou seja, para outras medidas, a gente tem que levar essa relação ao quadrado, quando a gente for trabalhar com áreas, ou ao cubo, quando a gente for trabalhar com volumes. Ou seja, a gente tem K sobre 2
é igual à área, entendeu? Porque aqui a gente está trabalhando com área. Então, é a área da pirâmide menor divididos pela área da pirâmide maior é igual a K sobre K ao quadrado. E a mesma coisa para o volume. O volume da pirâmide menor divididos pelo volume da pirâmide maior dá K ao cubo. Mais outra coisa que a gente pode tirar do tronco, né? O volume do tronco. Essa aqui é bem simples. Então, o volume é a diferença entre os volumes das duas pirâmides, né? A original e a criada após o corte com o plano. Então, o volume do tronco é só o volume da maior menos o volume da menor. Então, a gente tem essas formulazinhas que eu passei para vocês. E elas que são importantes para a gente decorar, para a gente conseguir fazer todos os exercícios. Então, como é que ela é usada? Como é que essas fórmulas são usadas? Como é que elas caem em exercício? Então, vamos resolver um exercício juntos aqui. Eu vou ler aqui a questão com vocês. Um reservatório em forma de tronco de pirâmide regular de base quadrada e dimensões indicadas na figura deverá ter suas paredes laterais externas, estão aqui, né? Cobertas por uma tinta impermeável, cujo rendimento é de 11 metros quadrados por galão. Qual o número mínimo de galões que devem ser adquiridos para tal operação? Ou seja, tem uma pessoa, né? Uma pessoa que quer pintar essas paredes aqui. Isso aqui, olha, são trapézios, né? Quando a gente corta, a gente forma trapézios. Então, a gente tem um trapézio, 2, 3, 4. E a gente quer pintar isso aqui, sabendo que o rendimento, vamos lá, coberto por uma, cujo rendimento é de 11 metros quadrados por galão. Então, qual é o número mínimo de galões que a gente precisa para conseguir pintar isso aqui? Então, vamos começar. Primeira coisa, então, que a gente precisa saber, a gente quer calcular esse trapézio aqui, certo? Mas o que a gente não tem? A gente não tem a altura do trapézio. A altura do trapézio é isso aqui, é o x. Então, a gente, para calcular a altura x do trapézio, pode ser calculado como? Através do teorema de Pitágoras. Por quê? A gente consegue formar, olha, um triângulo aqui de 90 graus. Então, a gente tem o nosso xzinho, fica x ao quadrado, é igual à altura, 3,2 ao quadrado, mais 2,4 ao quadrado, o lado de baixo, a base, né? Então, fazendo esse cálculo, x ao quadrado igual a 3,2 ao quadrado mais 2,4 ao quadrado, a gente tem 10,24 ao quadrado mais 5,76, 10,24 mais 5,76, x ao quadrado igual a 16, raiz quadrada de 16 igual a 4. Então, a gente descobriu que a altura, essa altura aqui, tá, do nosso trapézio, é igual a 4 metros. Então, vamos continuar. Ok. O que a gente quer, né? A gente quer saber... a gente quer descobrir qual é a área desse trapézio, né? Porque a gente quer descobrir, na verdade, qual é a área desses 4 trapézios, né? Para a gente conseguir descobrir isso, a gente precisa descobrir essa aqui primeiro. Então, a gente calcula. Calculando a área do trapézio, cuja altura, base menor e base maior medem, respectivamente, 4, 2,4 e 7,2, porque está no exercício, né? Então, a gente tem, essa aqui é a fórmula, base maior mais base menor divididos por 2 vezes a altura, 7,2 mais 2,4 divididos por 2 vezes 4, 9,6 divididos por 2 vezes 4, 4,8 vezes 4. Então, finalmente, a nossa área do trapézio é igual a 19,2 metros quadrados. Quadrados, tá, gente? Porque a gente agora está medindo com área. Bom, agora que a gente tem a área de um trapézio, o que a gente quer mesmo? A área dos 4. Então, se cada trapézio tem área de 19,2 metros ao quadrado, a área lateral do tronco da pirâmide, que é o que a gente quer na área lateral, então todos os quatro pedaços, vão ser 4 vezes a área do trapézio, 19,2. Isso é igual a 76,8 metros ao quadrado. E agora, a gente terminou a questão? Não, a gente descobriu que essa aqui é a área lateral. Mas o que ele quer saber? Quantos galões são necessários, certo? Para a gente pintar 76,8 metros quadrados. Se a gente tem 76,8 metros quadrados e cada galão pinta uma área de 11 metros quadrados, o que a gente tem que fazer? A gente divide isso aqui, 76,8 divididos por 11. Isso aqui nos dá 6,98, mas assim, não tem como a gente ter 6,98 galões, certo? Então, a gente não tem como ter um número quebrado de galões.
E aí, então, a gente fica ou entre 6 ou entre 7. Só que não pode ser 6, porque a gente precisa de mais que 6, né? A gente precisa de 6,98. Então, o número necessário de galões são 7. Espero que vocês tenham entendido a questão, gente. Qualquer coisa, volta o vídeo, vê de novo, ou manda dúvida, né? Ou no WhatsApp, ou no Classroom. Então, vamos continuar agora. Mais uma questãozinha, tá? Para vocês entenderem direitinho a matéria. Então, vou ler aqui. Cortando-se uma pirâmide de 30 decímetros de altura por um plano paralelo à base, distante 24 decímetros do vértice, obtém-se uma seção cuja área mede 144 decímetros ao quadrado. A medida da área da base da pirâmide original é... Então, gente, isso aqui, olha, o que a questão está falando? Que a gente cortou a pirâmide por um plano paralelo à base. Ou seja, isso é justamente a definição que nos fala que quando a gente faz isso, a gente cria uma pirâmide menor, semelhante à pirâmide maior, e o tronco de pirâmide. Certo? Então, distante 24 decímetros do vértice. Como é que a gente vai descobrir a medida da área da base da pirâmide original? Ou seja, a medida da área da base da pirâmide original seria A1, né? Gente, isso aqui é justamente o que a gente usa a relação... A gente usa justamente a relação das áreas que a gente tinha falado antes, né? Então, como é área, é ao quadrado. Então, usando a relação de área, a gente quer descobrir a área 1 aqui da base, sabendo que a gente tem a área 2, que é uma seção cuja área mede 144 decímetros ao quadrado. Então, usando a relação das áreas, o que a gente tem? Área 1 dividido por área 2 é igual a... Isso aqui é uma relação, tá? Então, é igual a H1 dividido por Hzinho. Por que a gente tem essa relação? Área 1 corresponde à pirâmide grande, certo? Então, área 1 está ligado a essa altura, 30 decímetros. Ao mesmo tempo, a área 2, que é o que a gente tem, né? 144, corresponde a quê? A essa altura aqui, a altura da pirâmide menor. E por que a gente pode fazer essa relação, né? Porque elas são semelhantes. Então, existe essa relação de área 1 dividido por área 2 é igual à altura grande, né, da pirâmide grande, que é o que a gente está usando da área 1, divididos pela altura da pirâmide pequena, de área 2, que é 24. Só que como a gente está usando uma relação de áreas, a gente tem que levar isso ao quadrado. Então a gente fica com área 1 dividido por 144 é igual a 30 ao quadrado, dividido por 24 ao quadrado. A1 dividido por 144 é igual a 900 dividido por 576. Isso nos dá A1 dividido por 1, que é igual a 900 dividido por 4, porque a gente simplifica, né, a equação. A1 dividido por 1 igual a 900 dividido por 4, então 576 dividido por 144 dá 4, tá? Porque é uma igualdade, então você corta aqui e você corta aqui. E aí, A1 vezes 4 é igual a 900. A1 é igual a 900 divididos por 4, isso é igual a 225 decímetros quadrados. Então, vocês entenderam, gente? Essa questão é bem... Bom, mostra bastante, né, como é que a gente usa essa relação e como de áreas, como a gente usa ela ao quadrado, mas então é a relação pirâmide pequena, pirâmide grande. Então, área pequena com altura da pequena, área da grande com altura da grande. E aí a gente estabelece essa igualdade ao quadrado, porque estamos usando área. E aí, gente, vocês entenderam? Espero que sim. Espero que sim, porque agora, né, é hora da atividade individual. Então, para vocês fazerem essas questões sozinhos, só para fixar um pouco mais. Exercício 1, aqui tem a resposta, né? Exercício 2, aqui tem a resposta. E, bom, qualquer coisa, gente, só mandar mensagem. Quem não tiver entendido, que eu explico. E é por isso, terminamos por hoje. Ficamos aqui por hoje, gente.